Dor crônica tem cura? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fez o Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 clientes e é com essa experiência que eu tento te passar o melhor e mais atual tratamento científico para a dor crônica. Falar em cura de uma dor crônica é ser, no mínimo, irresponsável ou ignorante. Por que irresponsável? Porque existe um código de defesa do consumidor, um código penal brasileiro, que define que curanderismo no Brasil é crime. Portanto, todo e qualquer profissional que te prometer cura de um tratamento de dor crônica é um profissional que não tem conhecimento de causa. Outra coisa, por que ele seria, no mínimo, ignorante? Porque ele não tem acesso às principais diretrizes clínicas científicas atuais. Dor crônica, ela não tem cura, ela tem controle. E esse controle é influenciado por múltiplas variáveis, como se fosse a bolsa de valores. E eu vou te dar um exemplo aqui agora para que você consiga internalizar a mensagem. Mensagem número 1. A pandemia estourou, todos os mercados fecharam. Quando a pandemia fechou todos os mercados, o que aconteceu com a Disney? A Disney fechou. As ações de Disney caíram de R$ 74 para 13. Bolsa de valores deu crash, loucura total para a galera vender as ações de Disney porque a Disney estava inoperante. Quem pensa diferente da manada aproveitou a baixa das ações de Disney, confiou no potencial que o ser humano tem de reunir forças e fazer esforços conjuntos para criar uma vacina para devolver, no máximo, a normalidade para as pessoas. Quem acreditou nisso comprou muito dinheiro de Disney quando a Disney caiu. E 2 anos depois, quando a Disney abriu, meu amigo, o papel que foi comprado a R$13 valorizou para 55. Muito mais do que o triplo. Imagine quem colocou R$1 milhão nos papéis de Disney. Por que eu estou falando isso para você e o que é que isso tem a ver com dor crônica? Imprevisibilidade. Nós não conseguimos dizer para você, você vai ser curado de uma dor crônica. Você vai ter um problema de uma artrite reumatoide, de um lúpus eritematoso sistêmico que vai entrar em remissão. A gente não consegue fazer isso porque, além de ser imprevisível, as pessoas teimam em fazer o que é necessário para controlar a dor. Existem variáveis que, por exemplo, se o presidente dos Estados Unidos à época falasse a Disney vai continuar fechada por mais tempo, só por ele ter aberto a boca, o papel de Disney ia cair. A mesma coisa com sua dor. Se você chegar em casa e seu marido ficar descrente de você ou fazendo pouco caso do que você sente, vai variar, seu cérebro vai detectar ameaça e você vai continuar com a dor crônica gritando lá. São múltiplas variáveis. E agora existem coisas que você vai aprender agora que você pode dar controle para a dor crônica. Você pode dar, que está no seu controle para melhorar da dor crônica. A primeira coisa é a hidratação. Olha que copo bonito. Olha que copo. Tem gaúcho aí na live? Sinto muito aí, viu? Bahia amassou o Grêmio anteontem, amanhã vai amassar o Criciúma. Você bebe água de acordo com o seu peso corporal? Como assim, Caio? Você pesa quantos quilos? Você pesa 60? Você tem que beber 3 litros de água por dia. Você pesa 80? Você tem que beber 4 litros de água por dia. Porque você precisa beber, para cada 20 quilos de peso, 1 litro de água. Beleza? Todos os dias você faz isso? Não. Já que você não faz isso, vamos rastrear ao longo da sua vida por quanto tempo você está num quadro de desidratação subclínica. Caio, como assim desidratação subclínica? Você está passando mal, você vai na emergência, a emergência faz exame de sangue e não encontra nada, você continua passando mal. Mas eles dizem que você não tem nada e você sai de lá parecendo um doido, dizendo que a dor é da sua cabeça, que o problema é da sua cabeça, que o estresse é da sua cabeça, e você começa a se achar um maluco e você começa a se invalidar. E ser invalidado pelos outros.
E desidratação subclínica não é forte o suficiente para deflagrar uma alteração no exame laboratorial. Você continua passando mal. Você não sabe o que é porque você não está com os pilares da sua vida ajustados. E um desses pilares da saúde ajustados é a hidratação. Então, quando a gente vai fazer o inquérito hídrico com os pacientes com dor crônica, a gente vê que existem pacientes que estão há anos com desidratação subclínica, há anos sem uma hidratação adequada. E o que é que a hidratação tem a ver com isso, Caio? Cara, nós somos 70% água. Nossos discos intervertebrais são feitos mais de 70% de água. O equilíbrio dos macronutrientes, o equilíbrio hidroeletrolítico depende de quanto de água você bebe. O funcionamento do seu cérebro depende de quanto de água você bebe. Então, o seu intestino depende da quantidade de água que você bebe. E o seu intestino é o segundo maior produtor de serotonina do seu corpo, um hormônio do bem-estar. Quais são as chances de um paciente que tem dor crônica estar com bem-estar elevado? Chances pequenas, né? Você entende agora por que a água é importante no sistema? O segundo pilar é a alimentação. Quando a gente vai fazer o inquérito alimentar dos pacientes com dor crônica, a gente vê um cálculo de macronutrientes entre proteína, gorduras e carboidratos extremamente defasado. O paciente não bate a gramatura de proteína por quilo de peso corporal. Você precisa de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo corporal para ter uma recuperação muscular dos exercícios que você precisa ser submetidos para controlar a sua dor. E aí eu já vou para o pilar exercício. No pilar exercício, nós precisamos dar um estímulo que respeita um princípio fisiológico. Vai ter uma zoada de obra aí, tá, pessoal? O andar está quase todo em obra aqui no prédio do consultório, mas eu estou com o microfonezinho aqui para tentar reduzir. Quando a gente vai fazer um exercício, a gente precisa submeter esse paciente a um princípio de sobrecarga constante para que a cada semana o exercício que nós vamos prescrever seja cada vez mais intenso do que a semana anterior. E a gente obedece um ciclo de 5 semanas, onde 4 tem sobrecarga constante e a última semana tem uma semana de recuperação que chamamos de deload. Quando a gente faz esse microciclo de prescrição de exercícios, para que a gente controle o volume de exercício físico, porque o estresse metabólico tensional é o que vai fazer o seu cérebro liberar analgésicos, liberar opioides endógenos e fazer com que você controle a dor, você vai ter microtraumas na sua musculatura. E essa musculatura vai precisar se recuperar. E se no seu inquérito alimentar você não está batendo a gramatura de proteína, 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, está jogando carboidrato lá para cima, jogando gordura lá para cima, porque você come industrializado demais, é claro que você não vai se recuperar de uma forma adequada para que você melhore da sua dor crônica. Então você entendeu aí o pilar hidratação, o pilar alimentação e o pilar exercício físico. Caio, como assim? Eu entendi o pilar alimentação e hidratação, mas não entendi o pilar exercício físico. Deixa eu colocar aqui para não esquecer, né? Porque me fizeram uma pergunta aí, eu sempre esqueço quando eu vou responder pergunta. Eu estou no pilar exercício físico. Vamos lá, vamos responder a pergunta aí da seguidora. Ariana Emília, não me é estranho o seu nome. Após uma hernia de disco extrusa, 4 anos, cirurgia por vídeo, como fica o pós-operatório? É possível o paciente sentir dor irradiada? O que deve ser feito? Muito complexo para te responder, Emília. Eu acho que eu posso te ajudar mais se você assistir 3 vídeos que estão no meu canal do YouTube sobre hernia de disco, tá? Tem um vídeo logo no topo do canal, bota lá Caio César Fisioterapia no YouTube. O vídeo do topo, logo que você entra no canal, um vídeo sobre hernia de disco. Acho que há 2 semanas atrás tem um outro vídeo onde eu tô com uma camisa vermelha. Só é você botar no YouTube, hernia de disco, Caio César Fisioterapia. Você vai achar os 3 vídeos lá. Eu acho que eu te ajudo muito mais se você entender o que eu falo nesses vídeos, tá? Bom, não domino a técnica cirúrgica, se for por vídeo, se for endoscopia, se for minimamente invasiva, se for laminectomia. O que eu domino é o que as evidências falam, né? Se você tem hernia de disco extrusa há 4 anos, quer dizer que você tem dor há no mínimo 3 meses. Eu acredito que você fez a cirurgia no mínimo 3 meses depois de ter sentido dor.
É muito raro um paciente ter tido um primeiro episódio de dor excruciante e fazer a cirurgia antes de 3 meses. Muito raro, mas acontece, não sei se é o seu caso. Se não for o seu caso e essa cirurgia ter sido realizada depois de 3 meses do seu episódio, você tem 46% de chance de falhar na cirurgia, que é o que a gente chama de síndrome de falha cirúrgica. E ela está associada a diversos marcadores de insucesso. Um dos marcadores principais é você ter dor há mais de 3 meses. Porque quando o paciente tem dor há mais de 3 meses, o local que dói não é mais a causa da dor. O local que dói é só um reflexo do problema. Então você sente dor na coluna, sente dor irradiada na coxa, sente dor na perna, mas já passou de 3 meses, portanto agora o cérebro criou um processamento disfuncional do sistema nervoso que criou memórias e engramas que são condicionados através do seu aprendizado, das experiências prévias negativas e das circunstâncias durante os episódios de dor. Portanto, você provavelmente tinha critérios de insucesso para a cirurgia e o cirurgião geralmente não diz isso para ninguém, né? Afinal, existe um viés muito grande, independente da cirurgia ser particular ou ser por plano de saúde, a remuneração de uma cirurgia dessa é muito grande. Enfim, isso aí não vale nem a pena conversar agora. Mas, sim, é possível que você continue sentindo dor irradiada, porque, afinal, existem 2 probabilidades. Uma é de a hérnia não ter sido causa da sua dor e ser somente uma dor radicular ou uma dor referida que nada tinha a ver com a hérnia. 2 é você ter tido uma cirurgia que fragilizou um segmento e os outros segmentos começaram a compensar, gerando várias outras disfunções que podem fazer a dor se propagar. 3, você tem várias barreiras de recuperação nas esferas de vida, né? Financeiro, profissional, familiar, espiritual, relacionamentos, enfim, existe muito a ser investigado, tá? O que deve ser feito depende muito do que as respostas dessas investigações nos trouxerem, tá? Então não tem uma receita de bolo. Então, o primeiro passo é procurar um fisioterapeuta musculoesquelético. O segundo passo é seguir o tratamento até o final. Um terceiro e possível passo é associar esse tratamento com psicoterapia, baseado em evidência, não é qualquer terapeuta que pode te atender. Tem que ser um terapeuta ACT ou TCC. E o quarto e possível passo é buscar um anestesiologista e não um cirurgião ortopédico, para que eles coloquem medicações específicas para que a fisioterapia seja menos desconfortável. E é importante salientar também que quando o fisioterapeuta vai no anestésio e acha a medicação milagrosa, ele acha que está tudo certo e pronto, melhorou. A medicação está mascarando os seus sintomas e, na maioria das vezes, a dor é uma referência para a gente evoluir. Portanto, não venha para mim mascarada com remédio. Caso você vá para algum fisioterapeuta, não vá mascarada pelo remédio, porque a gente utiliza a dor como referência para evoluir, retroceder, estagnar e adotar as estratégias do seu tratamento, tá? Você só vai usar o remédio se realmente o fisioterapeuta estiver encontrando alguma dificuldade para evoluir os movimentos com você. E são os movimentos que vão controlar a dor, beleza? Então, o que deve ser feito é muito particular, mas a gente não tem como falar sem uma avaliação, né? Tudo isso aqui é uma generalização. Cirurgia realizada, cirurgia recente, 7 dias. Eita, rapaz. Cirurgia muito recente. Só avaliando, Emília. Infelizmente, só te avaliando. Não dá pra... Difícil, viu? Difícil. Às vezes a gente toma a cirurgia como a salvação da lavoura, mas realmente a cirurgia tem que ser a última instância depois de uma fisioterapia especializada, né? E aí muitos pacientes falam assim, mas eu fiz fisioterapia especializada. Quando a gente vai avaliar, será que foi mesmo? Mas enfim, desejo sorte no seu pós-operatório aí, que você resolva seus problemas. Vamos lá, vamos seguir. Estávamos no pilar exercício físico, né? Então, um dos fatores muito importantes para a gente controlar a dor crônica é exercício físico sistematizado. Não é calçar o tênisinho verde cana e começar a caminhar pela praça ou pela orla da sua cidade. A gente precisa
entender que os exercícios, para se tornarem terapêuticos, eles respeitam critérios. E um desses critérios é o volume, ou seja, a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se você vai num Pilates e faz uma série de uma série de variedades de exercícios, você provavelmente não está respeitando a direção de preferência do seu corpo, provavelmente está colocando exercício ao ponto de sensibilizar o sistema nervoso e fazer com que o paciente sinta mais dor. Então existe a dose, né? A dose deve respeitar os volumes máximos recuperáveis e os volumes mínimos efetivos para cada agrupamento muscular, para que você esteja dentro da zona de prescrição de exercício que é de fato terapêutica. Existem testes, como testes de modulação condicionada da dor, para a gente perceber se o sistema nervoso desse paciente está íntegro e é capaz de realizar a analgesia induzida pelo exercício, que é o fenômeno neurofisiológico pelo qual o paciente controla a dor ao ser submetido a movimentos, tá bom? Então, se eu tenho pilar de exercício defasado, se minha vida inteira eu fui sedentário e agora eu quero mudar, a gente precisa pagar o preço. Não vai ser rápido, você vai precisar ter muita disciplina, o processo, de fato, é chato e se você não seguir esse processo do começo ao fim, de nada adiantou. Se você vier aqui e eu falar para você, tem que vir 2 vezes na semana e você só vir uma vez, nada vai adiantar. Se eu falar tem que vir uma vez na semana e você só vir a cada 15 dias, nada vai adiantar. Se você não seguir os 2 pilares anteriores que eu falei, também nada vai adiantar. Então falamos aqui sobre o pilar hidratação, alimentação e exercício físico e agora eu vou falar sobre o pilar atividade física. Caio, mas você já falou de exercício? Agora está falando de atividade, o que está acontecendo? Exercício físico é uma coisa, atividade é outra. Vamos definir a atividade física como qualquer movimento corporal que você seja capaz de fazer e vamos colocar essa atividade física dentro de um volume externo ao seu momento de exercício. Então, se você é dentista e está o tempo todo em consultório, mas acorda 4 horas da manhã para ser triatleta, pedalar e correr por 2 horas e acha que porque você treinou 2 horas você pagou o seu volume de atividade, você está muito enganado, você está até com risco de ter mais dor por estar sensibilizando o sistema. Para você, o seu nível de atividade seria tudo que você faz fora da zona de exercício. Isto é, quando você está no consultório sentado no seu mocho, colocando as suas mãos na boca do seu paciente, você está parado sentado, você está sedentário. Não adianta você estar 2 horas de atividade e outras 16 horas, e outras 12, 14 horas inativo porque você está sentado atendendo como eu estou aqui. Então, tudo que você fizer de caminhada, tudo que você fizer de subir escadas, vai ser contado como seu nível de atividade, que a gente chama de NEAT, né? Non-Exercise Activity Thermogenesis. É uma outra via capaz de despertar o sistema nervoso endocannabinoides, de morfinas, beta-encefalinas e várias outras substâncias analgésicas. Então, eu tenho um volume de exercício para controlar e eu tenho um volume de atividade física para controlar. Os dois juntos vão fazer com que você controle a dor de uma forma mais eficiente, tá? Comumente eu peço para os meus pacientes pagar uma certa quantidade de passos e uma certa quantidade de andares de escada. Pacientes que moram em prédio param de pegar elevador, pacientes que pegam um carro para ir no mercado, na padaria, no cacete armado a 4, param de usar o quarto e começam a ser pedestres, né? E é uma mudança assim absurda no sintoma do paciente só porque ele estar mais ativo fisicamente. Então falamos do pilar hidratação, alimentação, exercício e atividade. Agora vamos falar sobre o pilar saúde mental. Veja bem você que travou a coluna tirando a mala de um carro. Você associou automaticamente no cérebro um aprendizado. Abaixar é perigoso. Associou que pegar peso é perigoso. Só que o seu cérebro, ele é um ímã. Ele pega tudo que você está fazendo no momento. E a circunstância do travamento foi uma discussão com sua esposa. Porque, mais uma vez, vocês passaram férias em períodos diferentes, ou porque, mais uma vez, ela brigou com você porque queria tirar férias no mesmo período que você, e você está há 7 anos sem tirar férias.
e logo agora que você conseguiu tirar férias no mesmo período, você trava a coluna e se sente um fardo. Seu cérebro está memorizando tudo aquilo. Então, toda vez que você tiver uma discussão besta, tola com sua esposa, seu cérebro vai ativar aquela memória que está condicionada ao movimento de se abaixar, ao movimento de pegar peso, à sensação de perigo por medo de findar um relacionamento amoroso. Faz sentido para você? Se faz sentido, comenta um foguetinho aqui. Seu cérebro, ele não sabe distinguir se você está com a arma na sua cabeça com alguém tentando roubar seu carro no sinal ou se você está simplesmente discutindo com sua esposa. Seu cérebro não sabe disso. Para ele, tudo é detecção de ameaça. E quando seu cérebro detecta ameaça, meu amigo, você está tenso ou relaxado? Você está tenso. E nós só temos dois modos de sobrevivência. O modo dormir ou digerir e o modo lutar ou fugir. Quando eu entro no sistema nervoso neurovegetativo, autônomo, simpático, eu estou pronto para lutar ou fugir. E nessa condição, eu estou extremamente tenso. Quando eu entro no modo neurovegetativo parasimpático, eu estou preparado para dormir e digerir. E nesse momento, eu preciso estar relaxado. Então, o pilar saúde mental é um pilar específico para que a reatividade do seu cérebro, sentimentos de raiva, pensamentos automáticos, projeções futuras catastróficas associadas ao desafio de vida que você está experienciando, são fundamentais para que você controle a dor. Extremamente fundamentais. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa ter momentos de lazer sozinhos. Aí a gente atende mães que se omitiram completamente de sua própria vida para viver a vida dos filhos e do marido. E todos os momentos de lazer dessa mãe está atrelada ao filho e ao marido. Ela já substituiu os momentos de lazer com as próprias amigas. Ou simplesmente ir lá naquela sorveteria que ela ama para tomar um sorvete no final da tarde, num final de expediente de trabalho de uma sexta-feira, porque agora ela tem a obrigação de estar em casa para colocar o jantar do marido, para esperar o filho chegar da escola de tarde. Então, omissão ou supervalorização da sua vida em detrimento dos outros, e esses outros, leia-se qualquer um da sua árvore genealógica principal, que vai entrar aí como pai, mãe, filho, irmã, avô, avó, vai fazer com que o seu cérebro detecte ameaça. E resgatar esses momentos de lazer sozinhos são fundamentais para que você tenha outras vias, outras ferramentas e um outro repertório emocional para diminuir a reatividade do seu cérebro e, consequentemente, a percepção de dor. Se você tem transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, qualquer depressão que você já tenha tido na vida, se você está passando por um luto, e não leia esse luto somente como perdi um ente querido, foi a óbito. Não, você passou por um divórcio, você está vivendo um luto. E as fases do luto são negação, barganha, raiva, depressão e aceitação. E você pode mesclar nessas 4 primeiras fases várias vezes. Você está na negação, aí vai para a barganha, ai meu Deus, por que comigo? Mas eu fui tão bom que não sei o quê. Do nada você vai para a raiva, fica morrendo de raiva, tem vários impulsos que você se arrepende depois, aí volta para a barganha, não vai para a fase da depressão, que você precisa ficar triste porque toda emoção tem sua função, só que você não tolera o ócio de estar sob sua própria presença. Você começa a se ocupar com atividades que não vão te render frutos, para que você não tenha que pensar no que você precisa refletir. E aí a reatividade do seu cérebro vai lá para cima, né? Vai lá para o teto e você começa a perceber cada vez mais dor e nunca entra na fase de aceitação. Então, se você está vivendo um luto, você tem uma barreira de recuperação importante. É importante que você esteja com um fisioterapeuta musculoesquelético e com um psicólogo TCC ou ACT, simultaneamente. E não venha me falar que dinheiro é o problema, porque não é. Tem clínica escola de fisioterapia, tem clínica escola de psicologia. Você tem todas as ferramentas para ter um cuidado em saúde mental e um cuidado em saúde musculoesquelética adequados para que você controle a dor crônica. Agora você não quer pagar o preço.
Você está condenado por um doutor que te disse que você tem fibromialgia, que você não pode isso, não pode aquilo. Você está condenada por um doutor que te disse que você não pode mais correr, não pode mais malhar, não pode mais fazer crossfit, não pode fazer nenhuma atividade de impacto e tem que virar peixe. Caio, como assim virar peixe? Tem que cair dentro da água, pô, porque só dentro da água que não tem impacto. Você tem que fazer exercício dentro da água. Aí dentro da água você está maravilhosa, quando você sai da água, pronto, a gravidade incide em você, os sintomas começam a voltar. No outro dia você está igual, você já fez 6 meses de hidroterapia, 3 meses de pilates, várias sessões de RPG, já usou seu plano de saúde de várias maneiras e você não melhorou ainda porque ninguém teve a coragem de te dizer o que você precisa ouvir para mudar de comportamento. Ninguém teve a empatia de avaliar o seu contexto, o quem é você e não o seu diagnóstico, com quem você mora, se você tem um relacionamento, se você tem filhos, como é a sua relação com sua mãe, como é a sua relação no trabalho, se você tem lazer consigo mesmo, como é que está na área afetiva, né? Amor, lazer e trabalho. Essas áreas precisam ser investigadas por quaisquer profissionais de saúde, não somente psicólogos. A gente precisa ter um panorama geral da vida da pessoa, porque é muito mais fácil aumentar a vida da pessoa do que diminuir a dor dela. E se eu aumento a vida dela, a dor dela começa a ser imperceptível. Faz sentido? Se faz sentido, bota um foguetinho aqui nos comentários. Se tiver dúvida, manda sua pergunta também. Tem uma caixinha de interrogação logo aqui embaixo. Bom, falamos sobre o pilar hidratação, alimentação, exercício físico, atividade física. Falamos sobre o pilar saúde mental. Hidratação, alimentação, exercício e atividade, saúde mental, sono. Como que está o seu sono? Que horas que você dorme? Que horas você acorda? Você desperta de madrugada? Quando você desperta de madrugada, você leva mais de 30 minutos para dormir de novo? Toda vez que você está preocupado, pensando em projeções futuras, que estão completamente fora do seu controle, você demora de pegar no sono? Você vai dormir mais do que 11 horas da noite? Bom, o sono tem uma arquitetura funcional que vai te colocar no sono profundo, que é o que de fato vai lavar todo o metabólito tóxico do seu organismo, remover todos os substratos de adenosina que geram a pressão do sono para que você acorde revigorado. Se você não dorme antes de 11 horas, você quebra o primeiro ciclo de arquitetura do sono, que vai até 7 da manhã. Então você precisa dormir de 7 a 9 horas por dia. Há quanto tempo você está com insônia? Há quanto tempo você está com privação de sono? O padrão ouro para tratar o sono não é tomar melatonina, velho. Não é tomar chá de valeriana. Não é tomar chá de mungu. Padrão ouro para tratar sono não é usar um antidepressivo ansiolítico indutor do sono para você dormir. Você apaga e acorda no outro dia letárgico, sem nem funcionar. Faz sentido isso para a sua vida? Como que era a sua vida antes da dor? Já voltou lá na linha do tempo para lembrar como era a sua vida antes da dor? Você consegue colocar no papel todos os comportamentos que você mudou durante o período que você teve dor? O que é que você deixou de fazer? Você deixou de fazer por medo? Por proibição de algum profissional? Ou você deixou de fazer porque realmente toda vez que você fazia piorava? Porque nesse caso tem tratamento, mas nos outros dois casos você está se limitando a um aquário com um oceano em volta. Um oceano de possibilidades para que você consiga viver melhor. Então, a primeira orientação para que você regule o seu sono é acordar todos os dias no mesmo horário, independente da hora que você dorme. Você vai dormir meia-noite? Acorde 6 horas da manhã. Você vai dormir 2 da manhã? Acorde 6 horas da manhã. Bote 10 despertador para tocar no mesmo horário. Acorde. A primeira coisa que você tem que fazer quando acordar é abrir a janela e receber a iluminação natural. A iluminação natural vai incidir sobre a sua retina e vai lá no núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático vai começar a reduzir, vai começar a regular o seu ciclo circadiano. O seu ciclo circadiano vai determinar que a pressão do sono vai chegar todos os dias no mesmo horário. E o sono é uma criança mimada, você não pode lutar contra ele. Seu olho começou a bater, desliga tudo, inclusive aquela luzinha vermelha da TV do seu quarto que nem deveria estar no quarto. Sabe por quê? Quarto é um ambiente que gera aprendizado associativo. Quarto está lá
para atividade sexual e para dormir. Se você utiliza o quarto para ver TV, para estudar, para colocar o notebook na cama, para fazer qualquer outra atividade, fatalmente, o aprendizado associativo do seu DMN, o que é DMN? Default Mode Network. É um modo de funcionamento padrão do nosso cérebro que imprime todos os nossos comportamentos que foram aprendidos previamente para que desencadeie uma resposta automática com mínimo gasto energético. Então, seu modo de funcionamento padrão, quando você entrar no quarto, não vai programar você para desligar. Vai programar você para ler de novo, para estudar outra vez. Então, todas as vezes que você quebrar esses hábitos comportamentais, esses comportamentos, você vai ter um sono desregulado. E o sono desregulado vai colaborar para a reatividade do cérebro, para que você tenha mais dor. Então, quando você recebe um paciente que tem uma prótese de quadril, que tem uma síndrome de dor complexa regional, que tem uma radiculopatia cervical, uma mielopatia, uma artrose, uma estenose, uma hérnia de disco, como é que eu vou garantir que esse cara vai fazer uma cirurgia para o problema e vai melhorar se todos os 6 pilares que fazem o cara ter um sistema nervoso que é capaz de controlar a dor não estão adequados? Se você não ajusta os 6 pilares, você vai pagar tratamento em Nova York, você vai para o Japão fazer tratamento experimental, você vai para os Estados Unidos fazer todos os tratamentos disponíveis e você não vai melhorar. Sabe o que eu costumo falar para esse perfil de paciente? Criança reclama, adulto resolve. Você sabe que é ruim você ter um câncer intratável, ter que fazer uma cirurgia e ficar sem fala. Você só ter o movimento dos olhos e estar acamado no UTI. Ruim é isso. Dor crônica é muito pequena perto disso. E dor crônica tem fatores comportamentais que são modificáveis e que estão completamente ao seu controle. Entende? Então a gente precisa alinhar a expectativa do paciente com dor crônica. Não é rápido. Principalmente se ele já fez um bocado de tratamento porcaria antes de você. Porque esses tratamentos porcarias têm uma coisa fatal: a implementação de crenças equivocadas e irracionais no que diz respeito à dor crônica. E essas crenças equivocadas vão ser memorizadas pelo paciente e vão atrapalhar o nosso tratamento por muito tempo até a gente conseguir uma estratégia de comunicação para ressignificar a crença desse paciente. Então, se você está com dor crônica aí, está escutando de profissionais que você vai ter um resultado rápido e duradouro, saia correndo desse profissional. Agora, se você quiser tratar sua dor crônica com efetividade, para ter autonomia e não depender de ninguém, para saber exatamente o que te faz melhorar, o que te faz piorar, para saber o que você deve evitar, o que você deve fazer, quais comportamentos você precisa adotar, aí sim, procure um fisioterapeuta musculoesquelético. Então, resumo da ópera: dor crônica não tem cura, dor crônica tem controle. Enquanto tudo isso estiver ajustado, você vai estar muito bem, muito funcional. Se por qualquer intempérie da vida você desajustar tudo isso, ela vai voltar. E não é questão de se, é questão de quando. Ela vai voltar. O grande lance é que dentro do tratamento musculoesquelético, você sabe o que acontece? Dentro do tratamento musculoesquelético, você aprende o que fazer quando a danada volta. E quando você não está no tratamento musculoesquelético, sabe o que acontece? Quando a danada volta, você desespera, você catastrofiza, você vai para emergência médica, você vai procurar pílula mágica, você vai procurar procedimento que tira a dor mais rápido. Sabe por quê? Porque você precisa viajar. Você está com a viagem marcada há 30 dias. Você está com a viagem marcada para daqui a 30 dias, você precisa de um resultado rápido. Então é muito fácil escutar esses charlatões aí que vendem técnicas passivas. E você gosta de receber, né? Enfim, reflitam sobre isso.
Muito boa noite, Movimento é Vida. E se vocês tiverem quaisquer dúvidas, tem caixinhas de pergunta. Respondi uma porrada de caixinha de pergunta hoje nos stories, mas se você tiver mais pergunta sobre tratamento de dor crônica ou sobre os programas educacionais exclusivos para fisioterapeutas que querem se aperfeiçoar na área musculoesquelética no tratamento da dor, a caixinha está livre nos meus stories e o direct está aberto. Lembrem-se que 1º de maio vai virar o lote do BeExpert e o valor vai aumentar, então se matricule o quanto antes. 20 de junho começa o 3º ciclo de mentoria. Preencha seu formulário logo para obter aprovação, para você entrar no 3º ciclo de mentoria, porque o valor vai aumentar novamente. Vão ter 2 viradas de lote aí agora. Outra coisa, muito aluno expirando anuidade agora, dia 30 de abril e dia 5 de maio. Entrem em contato o mais rápido possível, porque 24 horas do fim do acesso, o desconto de 50% vai para o espaço, e para entrar de novo na maior biblioteca da dor crônica do Brasil, você vai ter que pagar o valor integral. Então se antecipe para fazer a sua renovação. Um grande abraço, Movimento é Vida.